Mês de março nós estamos falando sobre família. Durante todos esses 3 meses que nós estamos aqui, nós temos falado sobre família. E no mês de março nós estamos falando sobre família na questão de comunhão, comunhão e aliança. É disso que nós temos falado durante esse mês de março. Falamos quarta-feira, falamos sexta-feira, hoje pela manhã, e vamos estar falando também hoje à noite. E lá em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15, diz assim: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não discorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus que concedeu gratuitamente a Abraão. Gratuitamente a Abraão. Irmãos, não tem como nós falarmos sobre aliança sem entendermos a aliança de Deus para comigo e para com você. Eu não consigo falar de aliança e de comunhão se primeiramente nós não voltarmos para a Bíblia e olharmos a aliança de Deus para com o homem. Não tem como. Ou nós olhamos para Deus, que nos dá uma verdadeira expressão daquilo que é aliança, ou nós não vamos nem conseguir entender qual é o contexto dessa aliança. E aqui Paulo está falando sobre a aliança de Deus para com o homem, para comigo e para com você. Uma aliança firmada a mim e a você. E como nós lemos, Deus havia feito uma aliança com Abraão. E essa aliança feita a Abraão ficava restrito somente aos judeus, aos israelitas. Mas aí, nós podemos voltar talvez para João capítulo 1, aonde lá diz que aqueles que creram, João capítulo 1, versículo 10 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus veio para os israelitas, mas os israelitas não reconheceram Jesus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram, e aí coube isso a mim e a você, aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E é aí que nós entramos dentro dessa aliança. A aliança havia sido feita com Abraão para com os israelitas, mas eles renegaram essa aliança. E então, por meio de Jesus Cristo, eu e você fomos religados a essa aliança através de João capítulo 3, versículo 16, que todos nós sabemos de cor, não precisamos abrir lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi ali naquela cruz, ao morrer naquele lugar, Ele restaurou uma aliança comigo e com você. E então nós podemos desfrutar dessa aliança. Ele deu a sua vida por mim e por você, para entrarmos em aliança com Deus Pai. Foi isso que aconteceu. Ao olharmos para João 3,16, ao crermos naquilo que aconteceu ali, Ele morrendo por mim e por você, Ele nos religou, Ele nos deu essa possibilidade de termos aliança com Deus. Agora, algo muito curioso e muito interessante, quando nós estamos falando dessa aliança com Deus.
Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos uma aliança com Ele. Só que o nosso Deus, Ele não nos força a ter aliança com Ele. Ele tem todo o desejo de manter uma aliança, um elo de ligação entre eu e Deus e a minha pessoa, entre você e Deus. Ele tem todo esse desejo de manter essa aliança, ao ponto de Ele entregar o seu próprio Filho, mas Ele não me força, Ele não força você a manter essa aliança. Ele não força eu e você a manter essa aliança. E aí, quando nós olhamos para esse sentido, que Deus não nos força a manter a aliança, nós precisamos ter disposição em manter essa aliança ligada com Ele. Ou nós nos ligamos a Ele, nos unimos a Ele, ou nós vamos entender que nós não vamos conseguir manter aliança nem com nada e nem com ninguém. E talvez seja por isso, porque nós vemos tantas alianças, tantos pactos sendo quebrados. Porque se a pessoa não consegue manter um relacionamento com Deus, uma aliança com Deus, não tem como. E a nossa aliança com Deus, ela é tão perfeita, ela é tão boa para nós, que ela é uma aliança eterna. Quando nós estamos falando de aliança dentro da família, e geralmente nos vem e nos remete a casamento, o que nós prometemos diante do altar? Até que a morte nos separe. Por isso que eu disse que para entendermos sobre a aliança dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nós precisamos entender uma aliança com Deus, porque a aliança com Deus, ela não termina com a morte, ela prossegue mais que a morte. Mas há uma necessidade de nós permanecermos fiel com Deus até a morte, de nós mantermos a nossa aliança com Deus até a morte. E João, em Apocalipse, ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A aliança com Deus, ela não termina e ela não finda com a morte, ela continua. A aliança, ela é algo que foge da regra de tempo. A aliança, ela foge da regra de tempo, porque o nosso Deus, nós cantamos, nós lemos na Bíblia, é um Deus de aliança, Ele é um Deus de pacto, e Deus está fora do tempo. Deus está fora do tempo. Então a aliança, ela está fora do tempo. Uma aliança, ela permanece protegida quando de um lado ou do outro. Não, uma aliança, ela permanece protegida, intacta, quando há fidelidade de ambos os lados. Se eu me manter fiel a Deus, Deus é sempre fiel, então eu posso crer nisso, é da fidelidade dele para comigo, e eu tenho uma aliança com ele que vai durar eternamente. Se você, marido, esposa, tem uma aliança com a sua esposa, você tem uma aliança com a sua esposa, se houver fidelidade de ambas as partes, aquela aliança, ela permanece. Agora, o que geralmente quebra a aliança é a infidelidade. É a infidelidade. A separação quebra uma aliança. E muitas vezes nós nos separamos, nos tornamos infiéis para com Deus, e uma vez que nós quebramos uma aliança, é muito fácil quebrar outras alianças. Percebe uma coisa, quando você faz algo, você firma um pacto, e depois que você quebra aquilo, dificilmente você não deixa de quebrar. Quando você quebra uma regra, você fala assim: então dá para quebrar outros. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que trabalhava comigo no hotel, e ele traía muito a esposa dele. Eu falei assim: Donizete, misericórdia, cara, a sua esposa, ela vai na igreja, como que você... Ele falou: Tiago, depois que você faz uma vez, parece que virou, você não consegue segurar mais. Uma vez que você quebra uma aliança, fica muito difícil de você conseguir permanecer fiel e sem quebrar outras alianças. Então aí a necessidade de nós permanecermos fiel até a morte. Até a morte. E nós podemos ver isso com Deus. Deus exige uma aliança de fidelidade para comigo e com você. Deus exige uma relação de aliança de fidelidade. Quando ele foi lá com Abraão, em Gênesis 17, e faz uma aliança com Abraão, era uma aliança para ser perpétua.
se você procurar saber algum judeu hoje, até hoje, eles fazem o ato da circuncisão. É o pacto, é a aliança que eles têm, é a fidelidade que eles têm para com Deus. Eles permanecem, foi algo que Deus fez, foi um pacto de sangue. E a aliança de Deus comigo e com você também foi uma aliança de sangue. Eu citei João 3,16. Deus amou muito a maneira seu Filho unigênito, morreu por mim e por você. Não foi qualquer preço pago, foi um preço alto, preço de sangue. E nós precisamos entender isso, e precisamos entender que esse preço muito alto pago por mim e por você, tem que haver uma fidelidade da minha parte e da sua parte. Mas hoje nós vivemos num mundo de muitas quebras de alianças. Em qualquer âmbito, casamento, se você pegar estatísticas, há um índice muito grande de divórcio, quebras de aliança. Se você pegar no ramo da política, há uma quebra muito grande de elos entre partidos. Pode perceber, eles fazem alguma aliança, aí quando algo não dá certo, eles vão lá e quebra. Quantas pessoas firmam uma aliança com alguém e depois vai lá e faz o famoso distrato? E aí, dentro desse distrato, as pessoas têm vivido de forma a, em vez de permanecer numa aliança, eles descobriram uma palavra muito boa, não é só fazer um distrato, e quebra aquela aliança. E quebra aquela aliança feita com alguém, ou com uma pessoa, ou com uma esposa, pede o divórcio, quebra aquele elo de ligação com aquela pessoa. Mas o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos fiel a uma aliança. E aí eu gostaria de fazer você pensar sobre Eliseu e sobre Elias. E durante todo esse mês, nós vamos ver na Bíblia o sentido de muitas pessoas que fizeram alianças, pessoas que restauraram alianças, pessoas que fizeram um pacto uma com a outra, dentro da sua casa, com amigo, com pai, com mãe, ou como Abraão fez um pacto com Deus, depois ele fez um pacto com Melquisedeque. Então nós vamos falar sobre vários tipos de aliança, mas eu gostaria de trazer à sua memória Eliseu e Elias. Por que eu gostaria de trazer à sua memória sobre Eliseu e Elias? Porque Eliseu e Elias, eles tinham um elo de ligação, havia uma aliança entre eles. E aí Eliseu guardou essa aliança para que pudesse ser abençoado, como Elias era uma pessoa abençoada. Então o que ele fez? Ele falou assim: eu não vou largar de você, vou ficar com você o tempo todo, até eu receber aquilo que você tem. E aí é interessante, é gostoso ver como Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pacto. Ele honra aquele que permanece fiel à aliança. E Deus honrou. Deus deu a Eliseu tudo aquilo que tinha dado para Elias. E aliás, ele não só deu, ele deu um pouco mais. O nosso Deus preserva tanto por uma aliança, que ele abençoa aquele que mantém a aliança. E aí é por isso que hoje talvez nós vivemos nesse grande problema e nesse grande mundo onde há conflitos e quebras de aliança, porque nós não conseguimos permanecer fiéis. E Deus não abençoa uma quebra de aliança, muito pelo contrário. Por ele saber o valor de uma aliança, ele preza por alguém que permanece fiel. E aí ele concede àquelas pessoas que permanecem fiel à aliança feita, Deus concede misericórdia, graça e bênçãos sobre aquelas vidas. Bênçãos e misericórdia, graça, amor, Deus começa a derramar sobre aqueles que permanecem fiel. Mas nós somos como que bombardeados pela TV, pela internet, pelas notícias e até mesmo por pessoas sobre quebra de aliança. E nós passamos a achar
que aquilo é normal. Eu citei quarta-feira aqui no culto, quando eu estava falando que uma mãe da escola estava falando com uma outra mãe, e o primeiro conselho que ela fez foi falar assim: larga do seu marido. Por quê? Porque é isso que nós vemos dentro das novelas, é isso que é passado através da TV, é isso que é passado através de insinuações que são colocadas na nossa mente. O que é mais fácil? Quebrar uma aliança. É tão mais fácil quebrar algo do que consertar. Esses dias eu vi um post na internet que tinha dois senhorzinhos e estava falando assim: nós somos de uma época em que nós consertávamos as coisas que não estavam dando certo. Hoje o que nós fazemos? Jogamos fora. E por que nós temos feito isso? Porque nós vivemos dentro de um egoísmo, dentro de um narcisismo, aonde nós queremos olhar somente para a nossa felicidade. Então a regra, aquilo que manda hoje é o seguinte: Marcela, você precisa ser feliz. O que importa é a sua felicidade. Se for preciso separar, separe. Seja feliz. O que é dito hoje é assim: olha, Jean, não liga para essa promessa que você fez, não. O que importa é a sua felicidade. É um narcisismo, é um egoísmo. O que importa sou eu. O que importa é eu estar bem. Eu estando bem, pouco me importa os outros. Pouco me importa se a quebra de aliança vai ferir, vai machucar, vai trazer dano. E entenda uma coisa: toda quebra de aliança traz um prejuízo. Toda quebra de aliança traz um prejuízo. Mas o que nós queremos é nos vermos livres, vivermos felizes. E se for necessário então acabar com o nosso casamento, acaba com o nosso casamento. Se for necessário então sair da igreja, porque eu não quero mais ver aquele irmão, eu saio da igreja. Se for necessário eu abandonar o meu filho, eu vou abandonar meu filho. Se for necessário deixar meu pai para trás, eu vou deixar meu pai para trás. O que importa é a minha felicidade. Se for preciso sair do trabalho, eu saio do meu trabalho. O que importa é a minha necessidade. O que importa é a minha felicidade. É isso que é pregado hoje. Olha, o que importa é a sua felicidade. Não, meus irmãos. O que importa é mantermos a aliança que uma vez nós firmamos, quer seja dentro do nosso casamento, quer seja no nosso serviço, quer seja para com Deus, independentemente do que for. O que importa é permanecermos fiel à nossa aliança, porque quando nós olhamos para a vida de Eliseu e Elias, nós vemos Deus abençoando, porque ele foi fiel à aliança. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos pessoas sendo fiéis à aliança feita, Deus começa a abençoar. E Deus só pode abençoar a sua vida, Deus só pode abençoar a sua casa, Deus só pode abençoar a sua família, se você permanecer fiel na aliança. Então esquece esse negócio de que o que importa é a minha felicidade, eu vou abrir mão e eu vou quebrar essa aliança. Não. Entenda uma coisa: o que importa é ver a mão de Deus estendida ao seu favor, e o que nosso Deus preza, e o que o nosso Deus é um Deus de aliança. Então o que importa é pagar o preço. E saiba que o maior preço já foi pago, foi morte de cruz. Então o seu preço a pagar para que essa aliança se mantenha não é tão pesada e não é tão dura assim. Larga de ser frouxo, larga de ser mole. Nós somos cheios de milindres, coitadinhos. Ai, Tiago, eu estou sofrendo muito. Muito mais sofreu Jesus naquela cruz, levando a minha dor, a sua dor, o meu pecado, o seu pecado, para que nós pudéssemos ter aliança com Deus. Para você vir falar para mim que vai separar, que você vai largar do seu marido, que você vai abrir mão do seu filho, que você vai abrir mão da sua casa, você vai abrir mão do seu irmão, você vai abrir mão de qualquer pessoa. Chega desses milindres. O maior preço já foi pago, a aliança já foi feita de comunhão e restauração entre você e eu, entre Deus e eu, você e Deus. E aí, para você falar que não vai pagar um preço muito pouco pelo seu casamento, um preço muito baixo pela sua família, que isso? É tão mais fácil assim abrir mão? Pode parecer no primeiro plano tão mais fácil, mas as consequências serão muito piores.
Quando eu citei quarta-feira aqui, aquela mãe que separou do pai, ouviu aquela outra dizendo, larga mesmo, vai ser feliz, gerou um problema tão grande, que o filho está dando um problema muito grande na escola. O filho não consegue entender, não consegue assimilar, não consegue mais aprender. O filho só briga dentro da escola. O filho só causa discussão entre os colegas. Tudo ele briga. E numa conversa tão pouca, a Débora falando com ele, porque dá uma aula lá uma vez por semana, falou assim, mas Gabriel, você é bom? Ele falou, não, eu não sou bom. Todo mundo fala que eu não sou bom. Por quê? Porque foi uma aliança quebrada que trouxe maldição. E aí nós quebramos a aliança achando que o que vale é a nossa felicidade. Não olhamos depois a consequência daquela quebra de aliança e a maldição que vai vir. Mas se nós entendermos o quão importante é manter essa aliança que Deus nos dá como exemplo entre nós e Deus, se nós conseguirmos manter essa mesma aliança com as pessoas que estão à nossa volta, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, nós seremos abençoados. Se você lutar, perseverar, continuar fiel ao seu marido, à sua esposa, ao seu irmão, ao seu filho, ao seu pai, ser fiel, e Deus vai te abençoar. Ser fiel e Deus vai te abençoar. Não deixa com que essa história que o mundo traz e coloca dentro da nossa casa, de que uma aliança quebrada é bem melhor, isso é mentira, isso é engano do diabo. Vai parecer melhor nos 15 primeiros dias, depois você vai ver que não é tão melhor assim. Não é tão melhor assim. E infelizmente gostaria eu de falar que essa questão de quebra de aliança, de quebra de um pacto, está restrito somente ao mundo. Queria eu poder dizer que isso está restrito somente àqueles que não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Mas infelizmente isso tem sido uma lepra tão grande que muitas vezes tem adentrado dentro das nossas igrejas. Tem adentrado dentro das nossas igrejas, dentro da nossa casa. E nós não podemos, meus irmãos, viver dessa forma. Quantas pessoas têm vivido uma vida dissoluta, sem se importar com a aliança que tem com outras pessoas? Irmãos, você precisa manter a sua aliança. Você precisa ser fiel à aliança que você fez com Deus. Tudo vai depender da sua aliança com Deus. Se você se mantiver fiel a Ele, você vai crer, você vai perseverar pela aliança dentro da sua casa, pela aliança dentro da igreja, pela aliança no seu trabalho. E sabe o que é melhor, meus irmãos? Estar aliançado é unir forças. Estar aliançado é unir forças. Entenda o que eu estou falando aqui nessa noite. Você estando aliançado com Deus, e eu disse que você precisa manter essa primeira aliança, você está unindo força. Você está unindo força. Você unido com Deus e sendo fortalecido por Ele, você consegue manter a aliança com o seu próximo, com a sua esposa. E se você conseguir manter uma aliança com o seu marido, com a sua esposa, você se fortalece ainda mais. Você consegue se fortalecer ainda mais. E a Bíblia diz que é melhor ser dois, que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de arrebentar. Então quando nós perseveramos numa aliança, nós nos fortalecemos. Nós nos fortalecemos. Irmãos, nós não podemos fraquejar no meio do caminho. E para nós não fraquejarmos, nós precisamos estar unidos. Porque quando você cair, eu sou o seu suporte para você levantar. Quando o seu marido cair, você vai estar lá orando por ele, intercedendo por ele. Quando a sua esposa cair, você vai estar lá orando por ela, suportando ela. Quando o seu filho tropeçar, você vai estar lá orando por ele, acolhendo ele. Quando o seu pai ou sua mãe cair, você vai estar lá, ajudando ele, porque você tem uma aliança. E você une forças para abençoar aquilo ali. Quando nós estamos falando de aliança, 1 mais 1 não é simplesmente 2.
Não é simplesmente 2. Você já ouviu aquele ditado que diz que uma árvore caiu e havia um ônibus cheio de gente? Um desceu, foi lá e tentou empurrar a árvore. Nada. Desceu mais um, foi lá e tentou empurrar a árvore. Nada. Mas quando aquelas pessoas daquele ônibus desceram e juntos foram empurrar a árvore, eles tiveram força o suficiente. Assim é a nossa vida, assim é a nossa família. 1 mais 1 passa a ter força de 3. Passa a ter força de 3. E aí, se nós entendermos esse sentido da força de 3, do que eu com a minha esposa somos um, eu passo a ter aliança então com Deus, porque Deus abençoa a aliança, e eu passo a ter força o suficiente para manter o casamento até o final, até a morte. Porque eu estou fortalecido em Cristo Jesus. Então a minha força, quando a minha esposa vai me dar sabedoria, Deus vai entrar comigo, vai me dar força e sabedoria, e eu vou conseguir manter aquele meu casamento. Eu vou conseguir manter a minha união com a minha esposa, a minha união com a minha família. Uma aliança, ela une forças, ela nos fortalece. Entre nessa noite então, meus irmãos, em aliança primeiramente com Jesus, para Ele te fortalecer. Quando nós cantamos aqui, preciso muito mais de Ti, sabe por quê? Porque se nós dependemos da nossa carne, do nosso desejo, do nosso eu, nós não conseguimos manter uma aliança. E se você nessa noite entrar em aliança com Cristo, se você nessa noite restaurar a sua aliança com Ele, Ele vai te fortalecer para você manter a sua aliança na sua casa e na sua família. Comece a valorizar as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Comece a valorizar a sua esposa, o seu marido. Comece a valorizar os seus filhos. Comece a valorizar o pacto que você fez um dia diante de testemunhas e diante de Deus. Seja humilde em estar debaixo de uma aliança. Seja humilde em estar debaixo de uma aliança. Coloque no seu coração essa humildade de falar, não, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com o meu filho, porque quando nós entendemos essa questão de aliança, nós conseguimos nos submeter debaixo de, às vezes, ter que abrir mão das minhas vontades, porque a aliança gera isso. A vontade de Jesus, quando nós olhamos para a oração de Jesus no Monte das Oliveiras, ele fala, Pai, ali em Getsemane, ele fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se é possível, Pai, passa de mim este cálice. Mas pela aliança que ele tinha com Deus, que os tornava um, e a aliança é isso, é nos tornarmos um. A aliança que ele tinha com Deus de tornar um, fez ele abrir mão da sua vontade. E se nós entendermos isso, nós vamos fazer a mesma coisa dentro do nosso casamento. Nós vamos às vezes abrir mão da nossa vontade. Por quê? Para manter aquela aliança que nós fizemos um dia. Mas agora o orgulho não deixa nós fazermos isso. O orgulho não deixa nós abrirmos mão das nossas vontades. Nós falamos assim, não, isso é meu direito, vou permanecer desse jeito, eu sou assim. Não. Se você entender o verdadeiro sentido da aliança de Deus na sua vida, você vai conseguir abrir mão das suas vontades e dos seus desejos, para que aquela aliança que você fez com alguém importante, pai, mãe, filho, marido, esposa, permaneça, porque você vai dar prioridade para a aliança. Porque você entende o sentido da aliança e as bênçãos que sobrecaem sobre a aliança. E você entende que o nosso Deus, por ser um Deus de aliança, Ele derrama das bênçãos dele sobre alguém que fez um pacto e permanece fiel. E a grande pergunta que fica para nós nessa noite é: você tem sido fiel à aliança que você fez com Jesus Cristo? Irmãos, tudo passa por essa aliança. Como anda a sua aliança com Deus? Não tem como você falar que a sua aliança com Deus está bem,
se você não está em aliança com seu marido, com a sua esposa ou com seus filhos. O que diz lá em 1 João? Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque como que você pode amar alguém que você não vê, se você não ama a quem você vê? Como que você pode então dizer que você tem uma aliança com Deus, que a sua aliança com Deus está fortalecida, firme, se a sua aliança com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, ou dentro da sua casa, ela está quebrada? Então o primeiro ponto que nós precisamos pensar nessa noite é: eu tenho sido fiel à aliança que eu fiz com Jesus Cristo? Eu tenho sido fiel? Outro ponto que nós precisamos entender aqui nessa noite para nós orarmos: quais alianças têm sido quebradas na sua vida? Quais alianças têm sido quebradas na sua vida? Existem vários tipos de aliança. Homem que faz um tratado, faz algum acordo, colocamos ali dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, fazemos uma aliança, e aí às vezes nós quebramos aquela aliança. Ou às vezes dentro do seu trabalho, você vai lá, fala algo, não é acorda, é acorda mesmo, né? Faz um acordo, isso, algo, você faz um acordo lá com o seu chefe, e você quebra aquela aliança que você fez. Quais alianças você tem quebrado? Porque nós vemos na Bíblia que toda aliança que foi quebrada, houve restauração e houve conserto. E se nessa noite tem alguma aliança dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, que está quebrada, meus irmãos, essa noite é uma noite de nós reatarmos essa aliança. Essa noite é a noite de nós reatarmos essa aliança. Você precisa restaurar as alianças que estão sendo quebradas da sua vida, porque senão não tem como Deus abençoar você. Deus só abençoa se você estiver com as alianças em ordem, se você estiver em comunhão com a sua casa, se você estiver em comunhão com as pessoas ao seu redor. Se não houver comunhão com as pessoas, se as alianças não estiverem devidamente corretas, não tem como Deus abençoar você. Não tem como Deus derramar da graça, da misericórdia dele sobre você. Então essa noite você precisa, eu preciso, nós precisamos restaurar as alianças que muitas vezes nós temos quebrado. E ao restaurarmos a aliança, nós vemos Deus agindo, operando em nosso favor e nos abençoando. E até nesse sentido conseguimos termos uma aliança e uma comunhão sobrenatural com Deus. Sobrenatural com Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que a sua palavra não volta atrás. Então nós precisamos entender que as nossas alianças têm que ser assim. Eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança, eu vou manter fiel. Eu vou manter a aliança que eu fiz com a minha esposa até a morte. Eu vou manter a aliança com meu filho, com meu pai. Eu vou manter até a morte. Haja o que houver, venha o que vier, eu vou permanecer fiel. Eu gostaria que, se você pudesse, você se colocasse de pé neste momento, para nós orarmos sobre esse sentido, sobre essa questão de aliança.